A semana passada o Thiago York lançou uma música chamada Masculinidade, que dividiu bastante a opinião das pessoas, alguns concordando com o jeito que ele abordava o tema, outros criticando, falando que ele é um cara muito tóxico, que ele só quer vender, que enfim. Pra mim, o que mais chamou a atenção, na verdade, foi ele trazer a questão da masculinidade. Não tô nem elogiando ou criticando aqui, porque acho que a discussão é muito mais importante. E por conta dessa música que me fez pensar a respeito desse tema de masculinidade, o que é ser homem e todas essas coisas, eu fui conversar com alguns amigos e amigas a respeito desse tema e ver como essas pessoas enxergavam a importância e a necessidade de se conversar a respeito das masculinidades e do que é ser homem na sociedade de hoje. Falar sobre masculinidade, sobre o que é ser homem, é ainda, de certa forma, um tabu. A sociedade foi criada, pensada, desenvolvida por homens e para homens. Então, todas as estruturas sociais, todas as instituições, do jeito que a gente conhece elas funcionam sob uma lógica masculina. Se a gente pensa, por exemplo, a política, há anos e anos a gente vê homens no poder, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, cometendo as mesmas cagadas, os mesmos erros, e eles continuam lá. E aí a gente pega mulheres que estão lá lutando pelo seu espaço, elas conseguem chegar no poder, por exemplo, na presidência, elas cometem um erro, elas são rechaçadas, porque mulher não serve pra política, é lugar de homem, papapá. É um tipo de argumento assim muito ridículo, porque não existe espaço de fato para que outras pessoas pensem a política, só serve a política do homem branco, hétero, rico, na sua grande maioria. Atitudes como essa só perpetuam o erro. E não dá para falar também de masculinidade sem tocar no tema do machismo, porque é o que rege a nossa sociedade desde sempre, né? Uma sociedade que funciona sob a lógica do homem, que coloca homens como seres fortes, másculos, machos, viris. Tá saindo da jaula o monstro, porra! Superiores a todas as reles mortais mulheres que existem em função do homem. Isso é muito ridículo e ultrapassado, né? E acho que o primeiro problema é exatamente esse. Como os homens se enxergam. Quando a gente é pequeno, menino, a gente é ensinado que a gente não pode ser frágil, a gente não pode demonstrar fraqueza, a gente não pode chorar. Vira homem, menino, por que você tá chorando? Não faz esse trem desse jeito. Isso daí é coisa de mulher, isso aí não é coisa de homem. Essas coisas que são pequenas, mas que querendo ou não vão trabalhando na nossa mente, que bom, eu não vou chorar, não vou demonstrar meus sentimentos porque é coisa de mulher. Mulher que conversa sobre isso, homem não faz isso. Uma coisa que me incomoda muito é realmente essa oposição entre o que é de homem e o que é de mulher, entre o feminino e o masculino. Como se não existisse nada no meio dessas duas coisas, né? Como se ser feminino fosse uma característica única e exclusiva da mulher e ser masculino fosse algo único e exclusivo do homem. E as coisas que existissem no meio fossem simplesmente confusões, aberrações, gente que não sabe direito o que quer da vida. E isso cria muitos problemas para mulheres que agem de um modo mais masculino e bastante entre aspas aí, viu? E homens que agem de um modo mais feminino. Bastante entre aspas também. Qual o problema, né? É tudo só modo de agir. E essas características do ser feminino, do ser masculino, ser frágil ou ser forte, independente ou dependente, isso não vai de acordo com ser homem ou ser mulher. Isso são características de ser humano. Então todo o problema começa justamente nessa fase da infância e da adolescência, onde a gente é cobrado por essa força e também por outras questões, como por exemplo uma iniciação sexual muito cedo por meio da pornografia, ou então por uma cobrança de que você precisa perder a virgindade porque senão você não é homem. Essa coisa da virilidade, do macho pegador que precisa estar sempre rodeado de mulheres porque senão ele não é homem. E aí para pensar. Essa lógica funciona muito bem para alguns tipos de homem, mas aí a gente pensa que não existe só um único perfil do que é ser homem e de masculinidade, né? Existe aí, por exemplo, a necessidade de falar sobre a masculinidade do homem negro, o que é ser homem gay, um homem bissexual, um homem trans e tantas as outras variedades que existem e que ainda são tabus de serem conversados, porque a gente acaba percebendo que vão sendo criados padrões a respeito do que é ser homem em cada um desses nichos. Então acontecem repetições. E essas repetições de modos de agir, modos de pensar, elas são muito prejudiciais, porque elas afetam não só os próprios homens, mas também as mulheres.
e também a sociedade como um todo. Vamos pegar aí exemplos de cada uma dessas partes, né? Como uma masculinidade tóxica, nociva, prejudica os próprios homens. A gente deixa de falar sobre os nossos problemas, a gente tem medo de conversar com outros homens sobre questões mais sentimentais, mais da ordem da mente, do psicológico, a gente tem vergonha. A gente pode se sentir menos homem por fazer uma coisa X ou uma coisa Y. Isso acaba criando, por exemplo, homens que se tornam panela de pressão, que a qualquer momento pode explodir. E isso justifica, por exemplo, o porquê da taxa de suicídio entre os homens é tão maior do que entre as mulheres. Os homens não cuidam da própria saúde, não vão ao médico. Homens com problema com a sua própria sexualidade, e eu não digo nem se, será que eu gosto de homem, será que eu gosto de mulher? Eu digo a respeito também da parte sexual, porque não se conversa sobre isso. E aí como a masculinidade afeta as mulheres, né? A gente vê uma sociedade machista, onde as mulheres precisaram lutar e correr atrás dos seus direitos, direito ao voto, à liberdade, a ir e vir, a usar a roupa e a maquiagem do jeito que quiser, a liberdade de poderem andar sem o risco de serem assediadas, abusadas e até mortas. E ainda é uma luta constante. E querendo ou não, falar sobre masculinidade, sobre ser homem, não é uma conquista, nem sei se dá pra dizer assim, né, dos próprios homens. É algo que só existe e que só é conversado porque as mulheres trouxeram isso pra pauta. Elas que viraram pros homens e falaram, tá errado isso daí, o jeito que você tá vivendo tá errado, tá bom? Esse modo de agir não funciona mais, se é que algum dia funcionou, então você para pra repensar isso daí. Parece que por mais que a gente fale a respeito de quebrar alguns tabus do que é ser homem, como por exemplo usar rosa, usar brinco, pintar as unhas, sei lá, essas coisas mais da ordem física, e principalmente falar sobre os sentimentos, chorar, conversar a respeito de temas mais sensíveis. E isso também, de que o homem pode ser sensível, ter uma sensibilidade aflorada. Parece que por mais que a gente fale bastante sobre isso, ainda não internalizou na cabecinha desses caras de que tá normal você chorar, você vai continuar sendo homem, tá bom? Pode ir lá, vai lá no seu cantinho chorar, enfrentar seus problemas, assumir um erro que você cometeu. Agora, pensa falar sobre masculinidade com pessoas que estão fora desse círculo. Isso é realmente muito complicado. Fazer com que a discussão sobre ser homem chegue nesses outros lugares. E esse é um papel nosso. Não é esperar que alguma mulher vai resolver esse problema do que é ser homem pra gente. Porque não é assim que funcionam as coisas. A gente tem que lidar com os nossos próprios problemas. A gente tem que fazer com que essa discussão chegue lá no tiozinho do interior que vai pro bar beber cerveja, chega em casa, tem vasilha suja na pia e ele vai lá bater na mulher porque ela não lavou vasilha. Coisa ridícula, que acontece muito, por questões muito pequenas, porque o homem ainda acha que a mulher é propriedade dele e, tipo, essa conversa precisa chegar nesse cara, mas antes disso ele tem que ser preso, né? É importante conversar sobre ser homem, repensar, romper com esses padrões que são tão prejudiciais, tão nocivos ao nosso existir como um todo. Eu sinto que isso pode gerar uma transformação não só em relacionamentos entre um homem e uma mulher, mas entre dois caras, entre seus familiares, entre seus amigos, porque os homens muitas vezes também têm vergonha ou medo de abraçar outro cara, de dar um beijo no rosto, como se isso fosse fazer do homem menos homem. Então, essa conversa ela precisa realmente chegar nesses lugares onde ela não chega. No seu tio que não fala sobre isso, no seu pai, na galera lá do interior, nesse povo que tá lá no poder. E essas pessoas precisam abrir a cabeça para repensar o que é ser homem, porque simplesmente não dá mais para pensar que é essa coisa viril, máscula, um ogro, uma casca grossa, assim, sabe? Onde todos os sentimentos estão lá guardados. E deixar escapulir aqui uma plantinha que tá nascendo nessa casca grossa é tipo um crime. Oh, meu Deus. Aquela coisa da masculinidade frágil. Então, homens, por favor, libertem-se do medo de sentir, de chorar, demonstrar fragilidade, conversar sobre o que você sente, sobre seus erros, suas fraquezas, de ir ao médico, de cuidar de você. Libertem-se disso, porque vai chegar um momento que tudo isso que você tá guardando aí dentro vai explodir. E aí vai ser difícil de controlar. Então, por favor, conversem, falem sobre o que vocês sentem. Semana que vem eu volto com um vídeo novo. Se você ainda não se inscreveu, aproveita para clicar aqui no botão de se inscrever, ativar o sininho, curtir, comentar, compartilhar. E semana que vem a gente se vê por aqui. Um beijo e até mais.